Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa obra acadêmica muito interessante chamada A Era da Indeterminação. É um trabalho que ajuda a gente a decifrar um período de transformação profunda aqui no Brasil. A análise toda parte de uma pergunta que é, na verdade, um grande quebra-cabeça, né? O que é que acontece quando uma nação inteira simplesmente perde o seu mapa? Quando aquele destino que parecia certo, de repente vira uma página em branco? Então, o conceito-chave é esse aqui. A Era da Indeterminação não fala de uma crise qualquer, uma crise econômica ou política pontual. É algo bem mais fundo. É aquele momento em que as estruturas que davam sentido para a sociedade são literalmente desmontadas. E isso gera uma crise de identidade, de direção para o país todo. Mas, para entender essa incerteza toda, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. Vamos olhar como era o período de relativa estabilidade que veio antes, um mundo que tinha regras que, logo depois, seriam quebradas. Do Estado desenvolvimentista, passando pelo regime militar e chegando até a redemocratização, o Brasil do século XX, apesar de todos os conflitos, operava com um conjunto de regras bem conhecidas. Existia um projeto de nação. Às vezes repressivo, é verdade, mas era um projeto claro. Só que esse mundo de certezas não durou muito. A partir ali dos anos 90, tudo isso começou a ser desmontado, de forma sistemática. Vamos ver agora como é que essa estrutura foi desfeita. Os pesquisadores usam uma palavra bem forte para descrever esse período: desmanche. Não é uma simples mudança, percebe? A ideia é de um desmonte mesmo, peça por peça, da antiga ordem econômica, política e social do país. E isso aqui ilustra a virada de chave perfeitamente. A gente saiu de um modelo em que o Estado era o grande motor da economia para um outro em que o mercado global passou a ditar as regras. Foi uma inversão total da lógica que tinha guiado o país por décadas. Essas três forças, elas agiram juntas como se fosse uma tempestade perfeita. A abertura financeira, a venda das estatais e uma dívida que paralisava o governo, tudo isso criou um cenário em que o modelo antigo simplesmente não tinha mais como funcionar. E olha só, para a gente ter uma dimensão do tamanho da crise, chegou um ponto em que mais da metade de tudo que o país produzia, o PIB, era só para pagar juro da dívida pública. Pensa nisso. Dá para ver o quanto o Estado ficou de mãos atadas, né? Agora, vamos para as consequências. Como é que esse desmanche todo impactou a vida das pessoas, o dia a dia? Como era viver um país onde o mapa para o futuro tinha sido, basicamente, rasgado? Essa citação resume o sentimento da época de um jeito incrível. A questão não era só enfrentar problemas, era não ter mais como prever o dia de amanhã. Aquelas velhas certezas sobre trabalho, política, futuro, elas não valiam mais nada. A economia, o mundo do trabalho, a política, a própria ideia de futuro, tudo foi redefinido. A estabilidade deu lugar para a fluidez, para a incerteza, em quase todos os aspectos da vida. E aqui a gente vê o impacto humano disso. Em grandes cidades como São Paulo, o desemprego disparou, passou de 20%. Aquela promessa de um emprego estável, de carteira assinada, que era a base do mundo antigo, começou a desaparecer para milhões e milhões de pessoas. E na política? Bom, o cenário era igualmente caótico. A pesquisa mostra direitinho como aquelas lealdades políticas de sempre, sabe? Elas simplesmente se desfizeram. De repente, alianças que ninguém imaginava começaram a acontecer. E ficou muito difícil saber o que cada partido defendia de verdade. É muito importante lembrar que essa análise vem de pesquisa de campo, do mundo real. Os acadêmicos foram lá e viram de perto como as pessoas comuns tiveram que se reinventar, criar novas estratégias para sobreviver num mundo que já não oferecia nenhuma garantia. Mas será que esse desmanche foi só o fim de uma era ou foi também o começo de alguma coisa nova? Vamos agora para a parte final da nossa análise para tentar entender o que surgiu desses escombros. Aquele vácuo deixado pela ordem antiga abriu espaço para novos atores políticos. Movimentos que antes ficavam mais à margem, como os sem terra, ativistas urbanos, grupos indígenas, eles ganharam uma força inédita, trazendo novas pautas e novas formas de fazer política para o centro do debate. Então, a grande sacada é esta. A indeterminação, por mais que tenha sido um processo doloroso, desorientador, ela também forçou a sociedade a ser criativa. Diante do colapso das respostas antigas, as pessoas foram obrigadas a inventar novas perguntas e, claro, novas soluções. E a gente termina com essa reflexão. A experiência do Brasil deixa uma pergunta que é universal e muito poderosa. É um lembrete de que, depois do desmanche, o desafio mais importante é sempre o da reconstrução. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente.